Economia, formação e trabalho em favor da diminuição do lixo no planeta. É o tema de hoje do nosso programa. Acesse nossas redes sociais, Rede TVT. Curta, compartilhe, comente. Transição está no ar. E para a gente falar que existe sim tecnologia para reciclagem no Brasil, Fabrício Dourado Soler, advogado e professor, especialista em direito ambiental e em direito de resíduos. Seja bem-vindo, Fabrício, obrigado pela participação. Olha, a população mundial, a gente sabe, não para de crescer. E se a gente não tomar medidas adequadas, não souber como dar um equilíbrio para o que a indústria demanda de matérias-primas e o que a gente tem de recursos, o planeta vai entrar em colapso. Isso não vai ser logo amanhã, mas é hoje que a gente tem que agir. A gente só tem esse planeta. Antes de esgotar todas as nossas reservas, a gente precisa pensar profundamente na única saída, a reciclagem, o aproveitamento, o reaproveitamento, aliás, daquilo que já foi utilizado. E dá para reciclar diversos tipos de materiais, vidros, plásticos, ferro, aço, alumínio. Aliás, quando o assunto é reciclagem de latas de alumínio, o Brasil é referência mundial e é isso que a gente vai acompanhar agora no nosso ET. Vamos ver. O Brasil é o país que mais recicla latas de alumínio. Por outro lado, talvez seja também o país com maior número de catadores, por causa da desigualdade social e da falta de oportunidades a grande parte da população. Mas isso não nos retira o mérito. Reciclamos 98% das latas comercializadas. São 33 bilhões de latinhas. Essa reciclagem gera economia de energia suficiente para suprir as necessidades de 7 milhões de pessoas por ano. Em 2021, a reciclagem de latas gerou 409 mil toneladas de alumínio. Com isso, deixamos de retirar da natureza 2 milhões de toneladas de bauxita. Outros metais também têm importância no universo da reciclagem. O aço, cobre, ferro, sucatas, arames, pregos, panelas, canos. Os papéis usados em cadernos, revistas, jornais, embalagens, papelão, cartolinas são importantes no universo da reciclagem. O Brasil recicla 70% dos papéis utilizados. Os catadores têm contribuição fundamental para esse índice. Grande parte dos plásticos consumidos também pode ser reciclada. Copos descartáveis, sacolas, canos de PVC, frascos, potes de alimentos, brinquedos, baldes, embalagens de produtos de limpeza e higiene, as garrafas PET. O isopor também é reciclável, mas por ser leve e ocupar muito espaço, não desperta interesse comercial. O vidro pode ser reciclado diversas vezes sem perder suas propriedades. Garrafas de bebidas, frascos de alimentos, de remédios, copos. Um dos problemas do vidro é o transporte até as indústrias de reciclagem distantes, pois ele é pesado e pode gerar acidentes. Até materiais orgânicos são passíveis de reciclagem. Através da compostagem, são transformados em adubo. Outra utilidade, a decomposição da matéria orgânica cria gases inflamáveis utilizados no aquecimento de caldeiras para a geração de energia elétrica. Há outros materiais comuns no nosso dia a dia que não são recicláveis, mas precisam ter o destino adequado, como lâmpadas fluorescentes, pilhas, baterias e alguns eletroeletrônicos. São produtos que trazem em sua composição materiais altamente perigosos para o meio ambiente, como metais pesados. A Política Nacional de Resíduos Sólidos determina a responsabilidade pela logística reversa de produtos que impactem o meio ambiente. Fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes têm a responsabilidade compartilhada sobre o destino desses materiais depois de descartados. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a ABRELP, 27% dos municípios do país
ainda não contam com serviço de coleta seletiva. Quase 40% dos resíduos gerados no Brasil continuam sendo depositados incorretamente em lixões e a coleta domiciliar não atende a cerca de 24% dos lares. Nós, brasileiros, geramos cerca de 228 mil toneladas de lixo por dia. Delas, mais de 68 mil, ou 30%, poderiam ser recicladas, mas infelizmente isso ocorre somente com menos de 3%. Diante desse quadro, fica clara a importância de investirmos muito mais na logística reversa e na reciclagem. As perguntas que ficam: quando a lei que regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos será de fato respeitada no Brasil? Como as tecnologias disponíveis podem contribuir para a eficiência em relação à destinação correta dos resíduos gerados pela população? Soler, a gente viu aí um panorama, né, do quanto a gente produz de lixo, do quanto é reciclado. A gente vai falar, obviamente, sobre tecnologias para poder potencializar, né, enfim, discutir esse assunto, né, como a gente pode potencializar a reciclagem. Mas a gente pode dizer, de uma certa maneira, que uma tecnologia básica, é a gente começar a ter consciência dentro de casa e reciclar o lixo, separar o que é reciclado, o que não é reciclado. Inclusive entregar esses materiais para reciclagem, eles limpos, é por aí ou não? Sem dúvida, André. Primeiro, satisfação estar aqui, participar do programa e num tema tão relevante diante dos números, né, que a própria matéria já traz. E acho que você foi no ponto central, que é o do consumidor, o da população, o do que a gente chama do usuário do resíduo, né, quem consome. E isso começa em casa. Eu acho que esse exercício de cidadania, a partir do momento que você consome um produto, e na sua residência você separa os materiais recicláveis dos não recicláveis, vamos lá, minimamente 2 frações. Estou nem falando do orgânico, o seco e o úmido, por assim dizer. É o mais simplesmente, básico, né? o básico. Você potencializa a cadeia da reciclagem. Você está colocando o material ali limpo. Aí, basta olhar o lixinho de casa. Você tem lá material, embalagem de alimento, bebida, produtos de limpeza, calçado, vestuário. A gente gera uma quantidade enorme de resíduo por dia. E acredito que isso tenha se agravado na pandemia. Por que se agravado? Porque a população começou a sentir de perto a quantidade de lixo que ela gera no dia a dia. E acho que, na minha opinião, isso reforça o papel do consumidor, o papel do cidadão, né, de participar de toda essa dinâmica. Porque o que eu observo hoje, André, é um pouco, isso é o poder público, isso é a iniciativa privada, isso é o... Não, é todo mundo. Tem que ser o conjunto, né, vamos chamar de atores, assim, né? Não, mas é isso mesmo, que é o que a gente chama de responsabilidade compartilhada, que é exatamente o consumidor tem o seu papel, o poder público tem o seu, e o setor privado empresarial tem o seu. Se todo mundo cumprir com a sua atribuição, sem dúvida alguma, não temos aqueles números, né, que a gente viu. Hoje existem aproximadamente, André, de 2.800 a 3.000 municípios que ainda usam lixões. Então, assim, é um cenário dramático. Você pensar, o Brasil tem 5.570 municípios, quase 3.000 usando lixões. Nós temos que superar esse cenário. Agora, para esses municípios que não têm o serviço de coleta, não tem reciclagem, essa consciência que a gente tem que ter dentro de casa de separar o lixo que é reciclável, separar o seco do úmido, isso tem algum efeito? Como é que a gente equilibra isso? Ótima pergunta. Na verdade, na minha opinião, o grande vetor de mudança deste comportamento, que comportamento de separar, de contribuir para um melhor sistema de manejo dos resíduos, do lixo, está previsto no novo marco do saneamento. Estou falando, é um novo marco, é uma legislação agora de 2020, Lei 14.026, é o novo marco do saneamento, que traz uma ferramenta que nós chamamos de sustentabilidade econômica financeira, traduzindo, cobrar aquele que gera o lixo. Então, o Fabrício, na casa dele, tem uma geração, e o Fabrício tem que contribuir para que aquele serviço tenha uma sustentabilidade, seja pago. E eu acho que essa cobrança
André, tende a trabalhar, melhorar o comportamento do cidadão. Eu vou dar um exemplo que aconteceu: cinto de segurança, velocidade. Isso tudo teve uma melhor gestão, um número melhor, né, reduzido de acidentes, de ocorrências, a partir do momento que o cidadão se colocou parte desse processo e que teve penalização. Então, eu entendo que a cobrança, e aí eu estou falando de taxa ou tarifa, da mesma forma que hoje nós temos para água, esgoto, telefonia. Eu ia te perguntar, você falou sobre taxa, perdão por te interromper, Fabrício, mas isso que está previsto no marco do saneamento, ele se confunde, é uma taxa a mais que a famosa taxa do lixo, que muitas prefeituras cobram ou não tem? Não, é exatamente essa, André, mas o cenário é que a maioria esmagadora não cobra. Então, hoje, de 5.570 municípios, aproximadamente 1.800 cobram de alguma forma, números atualizados. Então, um terço cobra. Desse um terço, aproximadamente 100 municípios têm sustentabilidade econômica e financeira. Significa o seguinte: arrecada o valor suficiente para cobrir a despesa. Agora, a gente pode relacionar essa cobrança, vamos dizer, pela taxa do lixo, porque aí tem o desdobramento, né? Teoricamente tem o desdobramento, é você pagando esse, entre aspas, imposto, ou essa taxa, essa tarifa. Correto. Vai haver investimento também em tecnologia, vai gerar emprego para reciclagem e tudo. E isso, mais uma vez, vai ter gente que vai falar isso, com certeza. Vai sair do nosso bolso, sendo que é responsabilidade do Estado. É mais uma taxa que está sendo cobrada. Como é que você vê isso? Não, esse é um questionamento. Eu participo desse debate diariamente. E o que eu tento trazer, na verdade, é sensibilizar. Eu sei que é um desafio, mas quem gera o resíduo é o cidadão, somos nós, sou eu, Fabrício. Quem gerencia o município, né, a prefeitura, a cidade, não gera, quem gera somos nós. Então, por consequência, esse serviço que o município executa tem que ser cobrado. E sabe por quê, André? Porque o município tem que dispor de recursos para serviços que ele não cobra, como, por exemplo, serviço de segurança pública, ele não pode nos cobrar. Serviço, educação pública de qualidade, saúde. Então, são serviços que o sistema tem que disponibilizar para o cidadão. Agora, o exemplo que eu dei: água, esgoto, energia, internet, gás. O resíduo é mais um desse serviço de utilidade. Então, pode transparecer que, mais um, Fabrício, é mais uma cobrança. Não, essa é uma cobrança que já deveria ser feita. Até para que a gente saia daqueles índices que nós vimos na matéria, né, os índices baixos de reciclagem no país. O alumínio, 95%. Mas a reciclagem em geral, hoje, ela patina entre 3% e 6%. É um número muito baixo. Para um país com o potencial que nós temos, ou olhando a quantidade de geração de resíduos que nós temos no país, a reciclagem tem que aumentar. E aí vem no ponto que você colocou. Esse recurso, será que vem para potencializar a reciclagem? É o que eu acredito. Pagar as cooperativas de catadores de materiais recicláveis para coleta seletiva, investir nas estruturas de reciclagem. Nós não temos. Tecnologia é central para esse processo. Veja só, a cidade de São Paulo, ela tem 2 centrais mecanizadas, André. O que é isso? São dois investimentos aí de 20, 30, 40 milhões de reais, em que entra o material reciclável e os equipamentos separam. São operados por cooperativas e a estrutura, a tecnologia faz a separação. Plástico, papel, papelão, alumínio. Então é algo fantástico. E acredito que isso é possível no Brasil. Mas os nossos números são muito ínfimos. E isso não acontece porque não tem sustentabilidade econômica financeira. Não tem, então, os recursos para se investir em tecnologia, se investir em toda essa estrutura. Agora, a gente está falando sobre investimento em tecnologia para reciclagem. Eu vou te perguntar daqui a pouco o que a gente pode produzir, né, com isso que a gente está tratando aqui como resíduo, reciclado. Mas é um setor que tem um potencial de gerar emprego, inclusive, não é? Sem dúvida, fantástico o potencial que tem. Eu acompanho hoje inúmeras iniciativas, empresas, startups, empreendedores nesse segmento e assim, é impressionante a capacidade, né, a capilaridade desse setor.
Porque é uma startup que começa com coleta, com reciclagem, que contrata 3, que contrata 8, que tem 50, que tem 80 colaboradores. É algo impressionante. Então, assim, o potencial desse ecossistema da reciclagem, se assim a gente pode chamar, que inclui as iniciativas de recuperação, reciclagem, reuso, reaproveitamento, é impressionante. Então, sem dúvida alguma, com mais recursos. E aí eu abordei, lógico, a questão do papel do consumidor dentro dessa dinâmica, mas isso não exime o poder público das suas atribuições, o setor privado empresarial no âmbito da logística reversa, que a matéria muito bem abordou, e também do... Então, assim, eu volto, isso é o que nós chamamos de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Cada agente, como você muito bem colocou, cada ator tem uma atribuição para minimizar o impacto e o resíduo gerado. A gente tem esse material, conforme você quer perguntar agora, vamos lá, o pessoal está esperando. O que a gente pode produzir com isso que é reciclado, com essa matéria-prima que a gente consegue? É um outro mercado que também gera emprego, dá para fazer bastante coisa, movimentar a economia? Sem dúvida. E aqui nós estamos falando de indústria, André. Veja, tem inúmeras iniciativas setorizadas, como, por exemplo, no têxtil, que tem um reaproveitamento dos materiais, com a fabricação de mochilas, de calçados e etc. Mas nós temos uma grande indústria, como foi mostrado, inclusive, do alumínio, que a lata de alumínio vira uma nova lata de alumínio. O caco de vidro vira embalagem de vidro. Papel e papelão alimenta a indústria papeleira para a produção de novas embalagens. Então, eu estou falando de escala, estou falando de movimentar a indústria brasileira economicamente. Isso pressupõe geração de emprego, arrecadação de impostos, impulsionamento desse ecossistema que conversa diretamente com um tema super contemporâneo, que é a economia circular, que é a circularidade dos materiais. Então, é uma nova ótica de produção para aproveitar os materiais. Então, acredito que hoje o olhar do setor privado empresarial, fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, seja nessa ótica da escala, gerar escala, economia de escala e novos negócios. Isso me faz lembrar uma iniciativa, foi na verdade uma ideia do movimento sindical lá atrás, quando notou-se que a frota de caminhões estava começando a ficar já obsoleta e não havia uma renovação que era necessária, inclusive para motores menos poluentes, uma frota mais moderna, que oferece mais, inclusive, segurança, né, na dirigibilidade e tudo. E uma das ideias foi justamente pegar essa frota velha e ver o que dava para aproveitar de material para poder reciclar e fabricar caminhões novos. Então, isso é uma possibilidade também, né? Sem dúvida alguma. Inclusive, essa é uma política recente de estímulo, né, o apoio, inclusive governamental, para comprar esse material rodante. Né? Um caminhão antigo que está na rua, como você muito bem colocou, que está poluindo, que não atende aos índices, né, de emissões, tem a questão de segurança. Não é um caminhão moderno, com todos os parâmetros, né, hoje atuais de segurança para o tráfego e também para fins de emissões atmosféricas. E, sem dúvida alguma, existe uma política de estímulo, mas ainda a sensação é que precisa de mais estímulo para retirar esses materiais, esses caminhões antigos e colocar novos. Você trouxe um bom exemplo do veículo, mas nós temos baterias, pneus, equipamentos eletroeletrônicos hoje sendo recuperados no mercado e que são alguns reutilizados, reaproveitados, outros reciclados e que vão ser utilizados como matéria-prima para novos equipamentos eletroeletrônicos. Produtos comercializados em embalagens, André, como por exemplo alimento, bebida, cosmético, a embalagem ela ser reaproveitada, reutilizada e reciclada. O PET que você traz hoje no Brasil, nós temos um mercado muito consolidado de reciclagem de PET. Hoje a PET ela é buscada assim, no mercado, junto às cooperativas. Tem inúmeras empresas atuando exclusivamente na reciclagem de PET, como tem no alumínio, como tem no vidro, o que mostra o potencial do Brasil nessa cadeia da reciclagem, sabe? Eu acho que assim, eu sou entusiasta desse segmento porque é algo que está no nosso dia a dia, nós vamos gerar resíduo no dia a dia, porque a gente consome no dia a dia. Então pode ser que haja uma redução, né, um estímulo ao consumo responsável, mas sempre estaremos gerando.
Que bom que você é um entusiasta e a gente precisa de mais entusiastas assim para a gente poder salvar o planeta. Logística reversa, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Rapidinho, a gente volta já já, fica aí. Já estamos de volta. Tecnologias para a reciclagem de resíduos, redução de impactos ambientais e geração de trabalho e renda. Essa é a nossa conversa de hoje. O Fabrício Dourado Soler continua aqui com a gente para falar desse tema que é crucial para a nossa sociedade. Antes da gente continuar a nossa conversa, a gente vai olhar para uma outra questão, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída por lei, inclusive, desde 2010, que determina que as empresas cumpram a chamada logística reversa. Quer dizer que elas têm que coletar e reciclar os resíduos que elas geram. A lei não é muito respeitada, mas algumas empresas estão sendo forçadas a fazer a sua parte. Afinal, 87% dos brasileiros preferem consumir produtos de empresas que adotam políticas sustentáveis. Esses dados são de uma pesquisa da agência norte-americana Union Webster. A gente vai ver na reportagem do Bruno Mascarenhas o trabalho de uma startup que está revolucionando a coleta de materiais para reciclagem. Vamos ver. Esta é a estação Preço de Fábrica. Ela funciona desde outubro de 2021 em Carapicuíba, uma cidade da Grande São Paulo com baixo índice de desenvolvimento humano. Trata-se de uma estação de coleta de garrafas de vidro. A todo momento chegam pessoas trazendo garrafas e mais garrafas. O motivo desse movimento todo? Aqui do Preço de Fábrica, as pessoas recebem pelo quilo de garrafa âmbar 42 centavos, pelo quilo da garrafa verde 28 centavos e pela garrafa transparente 62 centavos. Antes de existir esse local para receber, os catadores, quando entregavam para um reciclador, recebiam apenas 6 centavos pelo quilo. Ela tira 400, 500 reais a mais, já ajuda a pagar uma água, pagar uma luz, entendeu? Eu acho que foi uma boa ideia esse projeto aqui. Se eu fosse desempenhar, trabalhar só nisso, daria uma grana até boa, entendeu? É que eu pego mais final de semana só. Já ajuda na mistura, né? Na despesa da casa. Já. Não tem intermediação nenhuma, é como se a pessoa levasse o material até a porta da fábrica. Então é sem nenhum custo de deslocamento, é o preço que se você levar o material na porta da fábrica é o que vão pagar. É 100% reciclável, essa é a grande vantagem do vidro, né? E assim, o mais importante desse projeto é que a gente botou luz para o vidro. O vidro era o patinho feio da reciclagem. Em fevereiro a gente tinha uma média de 4 toneladas por semana, agora a gente está com 12, 13. Olhando assim, o sistema parece fácil. E pois a estação Preço de Fábrica funciona com tecnologia. Todo o material que chega é pesado e pelo aplicativo da startup, as pessoas que trazem as garrafas lançam os valores no sistema, pelo smartphone. Complicado não, para mim não, mas para quem não tem intimidade com a internet pode ser. Mas o pessoal aqui, eles orientam a pessoa para abrir o aplicativo. A gente não trabalha com dinheiro aqui. As pessoas trazem a semana inteira o material, até quinta-feira é computado no sistema e na sexta-feira cai no Pix. Quando as pessoas trazem, elas precisam dar uma lavada antes ou chega a garrafa assim meio suja de cerveja? Como é que funciona? Importante sim que vem separado pela cor e limpo. Depois do sucesso, em poucos meses de projeto, uma nova estação Preço de Fábrica vai sair do papel em breve. Vai ser em Embu das Artes, vai ser na fábrica da Ibema, e aí a gente vai começar a receber, Ibema, né, papel cartão, papelão, cartolina, papel branco, a gente vai começar a receber esses tipos de papéis lá em Embu das Artes e também o vidro, e aí aqui nessa estação de Carapicuíba a gente também vai começar a receber, além do vidro, esses tipos de papel. O Boticário e agora a Ibema, né, que vai ser a estação do Embu, são eles que bancam essa logística, então eles que fazem viável que a gente pague o valor alto. A estação Preço de Fábrica é somente uma das frentes de trabalho da startup brasileira de logística reversa, a Green Mining, que tem como objetivo evitar que materiais recicláveis sejam despejados no meio ambiente. Começou no bairro da Vila Olímpia e fomos expandindo Vila Madalena, Pinheiros, Perdizes e assim por diante. Já são mais de 18 bairros que a gente atende, como para Brasília, Rio de Janeiro temos operação também.
e algumas operações específicas onde a gente opera, a gente chama de hotspots, lugares um pouco mais complexos, né? Fernando de Noronha, Chapada dos Veadeiros, Ilhabela e Trancoso. Especificamente o de Noronha é um container que recicla plástico lá no próprio container. Eles pegam aquelas embalagens de plástico e vira, por exemplo, pranchinha de surf, abridor de garrafa. A ideia é que ele saia dali como um souvenir. Não basta ter tecnologia, compromisso com o meio ambiente, sem o respeito às pessoas envolvidas. Além de pagar o preço de fábrica aos coletores de materiais recicláveis, a startup tem seu próprio time de 28 funcionários contratados pela CLT. No Vale Transporte, a gente teve um funcionário que conseguiu sair de albergue e voltar a morar aqui, saiu de São Paulo, foi para Osasco, voltar a morar com a família, porque ele tinha que morar em albergue para conseguir acordar de manhã, para deixar o RG e conseguir uma carroça, para ficar 10 horas por dia rodando de carroça para vender o material para aquele dono da carroça. Como nós somos uma empresa de tecnologia, 100% do desenvolvimento é próprio. Os aplicativos, as aplicações, toda a tecnologia usada é própria. Então, a gente fez de forma muito simples. Ele verifica o material que ele está coletando, tem o botão da foto, ele tem que tirar e já traz esse material de volta. E aí, lá, quando chega no nosso hub, na ponto de concentração, a gente faz a confirmação da chegada desse material com a pesagem através da nossa supervisão. Então, é bem simples, fácil de treinar e eles aprendem relativamente rápido esse processo de digitalização, né, de trazer essa tecnologia. Tudo bem, Fabrício. A gente pode destacar alguns pontos aí, né? Primeiro deles é que quando a gente tem falado, falou ao longo do primeiro bloco sobre tecnologias de reciclagem e em si, aqui a gente tem um outro exemplo de tecnologia que é a tecnologia para coleta, né? Desses materiais que podem ser reciclados e que, inclusive, como nessa experiência que a gente viu, na reportagem do Bruno Mascarenhas, está gerando emprego com direitos, inclusive, né? Agora, para a gente falar sobre o que é a logística reversa, só para a gente poder contextualizar, e aí eu vou pedir para que você explique, né, com palavras assim, para que possa ficar bem claro para quem está assistindo a gente, para que possa entender o que é logística reversa, só contextualizar com duas coisas. Primeiro, quando a gente estava fazendo o debate, né, fazendo uma conversa aqui sobre esse programa, até o próprio Bruno Mascarenhas falou sobre, olha, a logística reversa é assim, a empresa de pneu vendeu um pneu para você, pelo seu carro, ou você foi lá, né, trocar o pneu, poderia ser obrigação dela, né, depois ir lá buscar o pneu quando ele fica careca que nem a gente, né? Porque assim, é a responsabilidade da empresa, que ganhou dinheiro, inclusive, ao vender o produto para você. Agora, a gente tem exemplos no dia a dia, né? Tem uma marca dessas cápsulas de café, que eu não lembro qual é agora, mas eles têm um programa que assim, você compra as cápsulas, depois você, no lugar de jogar fora, né, de colocar no lixo, você guarda aquelas cápsulas e vai juntando dentro de uma caixa, tem as instruções todas, e aí depois você manda para a fábrica e a fábrica te dá um desconto, enfim, te dá algum benefício. Isso é logística reversa, né? Ou não? Como é que você explica? Não, sem dúvida. Na verdade, já foi explicado. Tanto acho que a experiência, o que mostra ali a Green Mining, mais a sua explicação, eu acho que sintetizam muito bem. Logística reversa é o primeiro que é uma obrigação do setor empresarial estruturar. E o setor empresarial significa fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. Eles têm que adotar um conjunto de mecanismos para viabilizar o retorno do produto. Simplificando, vou pegar o exemplo do pneu que você muito bem apresentou. Eu vou lá, troco o pneu, compro um pneu novo. Qual que é a minha atribuição enquanto o gerador do resíduo? No fundo, eu estava usando um pneu e eu deixo o pneu na loja que eu estou trocando. Então, essa é a minha atribuição enquanto consumidor. Então, eu não posso pegar um pneu usado e levar para casa. Não posso pegar uma bateria usada e levar para casa, porque acabou a vida útil daquele produto. Então, eu tenho que deixar onde eu estou comprando. Fui lá, comprei o pneu, deixo o pneu usado. Ao deixar o pneu usado na loja, na concessionária, o que vai acontecer? Deve haver um conjunto aqui, ou pelo menos um acordo, com os fabricantes importadores,
que isso eles podem fazer direto ou indiretamente por um prestador de serviço, a exemplo da Green Mining, que eu já vou entrar no detalhe, eles vão passar a pegar esse pneu e levar para reciclagem. Então, logística reversa é isso, é viabilizar o retorno do resíduo ou do produto em fim de vida, produto como pilhas e baterias, pneus, eletroeletrônicos, produtos comercializados em embalagens, lâmpadas. Então, é um mecanismo de retorno. O exemplo que a gente acabou de acompanhar na matéria é a logística reversa. Então, tem um conjunto de empresas que estão financiando uma atividade exercida ou executada pela startup, que é implantar um ponto de recebimento, que é um PEV, como a gente viu os containers, é um ponto, né, o ponto de fábrica ali, né, que eles estão chamando, que a Green Mining recebe as embalagens de vidro e viabiliza o encaminhamento delas para a reciclagem. Então, você tem ali o setor privado empresarial custeando essa operação, como inclusive eles deixaram isso bem claro. Então, logística reversa nada mais que viabilizar o retorno e a reciclagem. Mas o ponto, André, acho que tem que deixar muito bem claro, é que cada um tem que cumprir com a sua atribuição. A gente pôde ver também na matéria, muito bem abordada, o papel do consumidor, levar a garrafa. A partir dali, todo um mecanismo para assegurar que ela seja encaminhada para a reciclagem. O seu exemplo muito bom do pneu, eu deixo o pneu na loja que comercializa pneu. Não é bem o conceito, mas é aquela coisa, a base de troca deveria ser uma regra, né? Exatamente. A partir do momento que eu estou deixando o usado, estou levando o novo, deixo o usado. Estou comprando uma nova bateria, deixo-a usar. Mas isso parte também de um trabalho cultural, André, que também não é simples. Nós demos o exemplo do pneu aqui, da bateria, mas a gente enfrenta um grande desafio no eletroeletrônico, por exemplo, em que o brasileiro tem uma certa cultura do apego, né? Sim. Aí eu vou chamar num popular. É assim, que é aquele negócio, por exemplo, esse tablet ficou obsoleto, eu vou trocar por outro. No lugar de eu, enfim, dar ele a base de troca, ou enfim, né, é uma coisa que já está obsoleta, a gente não vai conseguir mais, digamos, instalar aplicativos, né, trabalhar nele, eu não vou conseguir mais acompanhar aqui o roteiro do programa, porque ele já está obsoleto, mas eu quero ter aquilo lá guardado. Exato. Não, aquilo é meu, isso é um aparelho meu, um dia eu posso vender, ou um dia eu posso lembrar que eu fiz o programa com ele. É isso, né? É isso. E aí isso se aplica. No caso de eletroeletrônico, você deu o exemplo do tablet, mas você tem o telefone, uma geladeira, um fogão, os eletroeletrônicos. Então, nós temos tem um apego. E tem uma cultura do repasse no Brasil, que é diferente em outros países, em que exauriu a vida útil, encerrou a vida útil do produto, ele descarta. Ele entrega para a coleta. No Brasil, nós temos um pouco do repasse. Vai repassando, repassa. Então, acho que acredito que o exemplo que foi trazido aqui, das embalagens de vidro em particular, é o melhor exemplo da logística reversa. Então, é cada um cumprindo com a sua atribuição. E aqui, importante, André, nós vimos a participação dos consumidores, tem que ter com os distribuidores, comerciantes, fabricantes e importadores. Acho que esse é um ponto que eu queria chamar a atenção, para evitar que esse ônus recaia apenas no fabricante. Então, é uma atribuição, voltando ao que a gente comentou aqui logo no primeiro bloco, da responsabilidade compartilhada, em que cada um faz. E no final, sem dúvida alguma, você também abordou isso com muita propriedade, nós temos aqui a proteção do meio ambiente efetivada, cada um cumprindo com a sua atribuição. Agora, a gente tem cumprindo com essa parte, digamos, né, e de uma forma muito bacana, como a gente viu a Green Mining, com uma tecnologia que é, como a gente disse, como deu para ver na reportagem, uma tecnologia para logística. Agora, e do outro lado, a tecnologia para reciclar o vidro, né? Ficou curiosidade. Eles entregam lá, né? Enfim, as cooperativas, os catadores, enfim, fazem a coleta, levam para reciclar. O que acontece a partir dali? Tem tecnologia sendo desenvolvida, a tecnologia para reciclar o vidro é só queimar lá na caldeira e refazer? Como é que está essa parte da reciclagem para a tecnologia? Não, vou te falar, na verdade, o seguinte, André, acho que esse trabalho que foi demonstrado aqui da Green Mining talvez seja o mais difícil, que é viabilizar a coleta, é o retorno. Esse é um grande desafio no Brasil e nós temos que aumentar esse retorno. A reciclagem, em particular do vidro, é algo muito consolidado, porque vidro vira vidro. Então, todas essas embalagens, esse caco de vidro recuperado, ele vai para uma indústria vidreira,
Nós temos no Brasil aí, talvez aproximadamente umas 10 unidades, fábricas de embalagens de vidro que vão usar esse material como matéria-prima, é insumo para esse processo produtivo. Então, vira uma nova embalagem de vidro, é algo impressionante. E nós temos no Brasil essa indústria vidreira bem instalada, e é isso que nós temos que estimular. De que forma, Fabrício? Buscando mais caco, buscando mais embalagens, com uma tecnologia como essa da Green Mining, potencializando o retorno de mais e mais embalagens. Porque eu vou te falar, posso te assegurar, o que tiver de embalagem, de caco de vidro, de embalagem de vidro, a indústria vidreira usa. André, porque qual que é a substituição? Até o caco de vidro, quebrou o vidro. A gente fala fragmento de vidro, caco de vidro. Eles usam, porque isso acaba entrando num processo produtivo de separação, como eles já fazem ali, né, uma prévia segregação. Tem o vidro verde, o vidro âmbar, o vidro claro, transparente. Esse vidro ele é separado e depois ele vai em forno de fusão de vidro. Ele é derretido e vira um novo vidro, uma nova embalagem de vidro. É algo impressionante, então é uma circularidade total. E se não usar a garrafa de vidro, o que vai usar? Areia, que é a matéria-prima para a fabricação. Então, o estímulo ao retorno desse material é fundamental. E iniciativas como essa, como a gente viu de tecnologia, onde você tem uma bonificação do cidadão, do usuário, que ele leva, por isso que eu fiz questão de reforçar isso, André, que não é uma coleta, né? É uma entrega, é um recebimento, porque o consumidor tem que fazer parte desse processo para viabilizar, chegar até a indústria vidreira para reciclagem. Então, acho que tem um desenho muito bem ali arquitetado que a gente pode ver na matéria. Professor, eu tenho uma curiosidade. A gente está falando sobre o vidro, e o vidro, a reciclagem não envolve muita tecnologia. Você derrete o vidro e faz um novo vidro. Existe algum tipo de reciclagem, algum tipo de material que tenha que ter alguma tecnologia específica, assim, foi inventada, foi criada, desenvolvida, que precisava para poder... Algo que, assim, nunca... Vou dar uma hipótese, vou desenhar uma situação aqui hipotética, né? Eu não imaginava que tal produto pudesse ser, que tal matéria-prima pudesse ser reciclada, pudesse ser reaproveitada, mas inventaram uma tecnologia que fez com que aquilo pudesse se transformar num outro produto. Existe alguma coisa assim? Pode dar um exemplo? Olha, vamos lá, André, na verdade, talvez eu tenha simplificado, mas tem toda uma tecnologia por trás desse processo. E aí eu vou pegar plástico, por exemplo. São vários exemplos de plástico, não é? Vários, tem várias tipologias de plástico, pelo menos 7. E cada plástico tem um processo diferente de reciclagem. E isso não só a reciclagem, começa na coleta, depois na limpeza desses materiais, você tem tecnologia aplicada, porque é um sistema de lavagem altamente tecnológico. Primeiro, nós vamos lá, coleta, segregação nos vários tipos. Então, imagina, né, uma bag, um saco com plásticos, das mais variadas formas, embalagens. Isso tem que ser separado. O plástico tem número 1, 2, 3, 4, até 7. Então, você separa. Depois, ele vai para um sistema de lavagem, que é para deixar esse material limpo. Depois, ele vai ser picado. Depois, ele vai ser transformado e utilizado numa nova produção, por exemplo, de um balde, de uma nova embalagem que usa plástico pós-consumo. É altamente complexo. E a tecnologia está em quase tudo, André. Acho que todo esse processo ele tem uma veia tecnológica. Desde essa tecnologia de captura, transporte, tratamento e reciclagem. Eletroeletrônicos talvez seja o mais desafiador, porque Tem produtos químicos ali, né, que são tóxicos e tem que ter todo um cuidado, né? Você tem também um produto relativamente nobre, mas que você não consegue fazer essa extração no Brasil porque não tem tecnologia. Você captura eletroeletrônico, desmonta, separa, o plástico você vende, o aço, o material, mas as placas, por exemplo, o Brasil tem um processo de exportação muito bem consolidado, porque são, sei lá, 2, 3 plantas no mundo desse tipo de reciclagem. No mundo. Só 2 ou 3? É isso, no mundo. Então, para ver a escala que precisa, né, para poder ser exportado e ser aproveitado os materiais, ser reciclado. A placa, acho que todo mundo conhece, né? Que é um negócio que está aqui dentro desse aparelho aqui, que na verdade faz todo o pensamento, né? Do celular, do tablet, do eletrônico. Essas 2 ou 3 plantas que existem no mundo,
eu ia perguntar assim, o Brasil pode ter esse tipo de tecnologia? Pode ter um investimento, pode ter uma boa vontade de fazer isso ou não? André, eu acho que assim, na minha opinião, o empresariado brasileiro é extremamente sagaz. Se tivesse viabilidade, uma planta como essa, certamente o Brasil já hospedaria uma, porque assim, o brasileiro é entusiasmante. Eu participo de conselhos de sustentabilidade, comitês de ESG, em várias companhias, muitas delas startups, outras mais consolidadas, e o que a gente assiste, né, de iniciativas de empresas, microempreendedores, startups, nas diferentes frentes de tecnologia é impressionante. Então, nesse caso, só não tem uma planta dessa no Brasil porque, de fato, não se mostrou viável economicamente. Senão, já teríamos uma planta dessa instalada. Agora, nós estamos exportando muita tecnologia nesse tema resíduos sólidos, não só para a América Latina, mas a Europa olha o Brasil com muita atenção pelo potencial, Estados Unidos. Então, tem muita coisa bacana. Eu me orgulho muito de acompanhar essas iniciativas, porque às vezes você vê, né, começa num PPT, num PowerPoint, numa apresentação de PowerPoint, e de repente você está falando de investimento, de expansão, de atuação em todo o Brasil. Assim, pergunta rápida, jogo rápido, professor. Resumo dessa última parte desse bloco. Sem tecnologia, a gente ainda estaria muito aquém na reciclagem. A tecnologia é fundamental para isso, certo? Anos-luz, sem dúvida alguma. Tecnologia é o drive na gestão e no gerenciamento de resíduos. Fica aí, a gente volta já com o Transição. Já estamos de volta. A produção de lixo cresce diariamente no Brasil. Enquanto isso, a correta destinação desses resíduos e os programas de coleta seletiva não avançam na mesma proporção, gerando uma montanha de impactos sociais e ambientais. A tecnologia pode ser uma ferramenta importante para equacionar esses problemas complexos e ainda gerar empregos qualificados e contribuir com distribuição de renda, inclusive, né? Para a gente entender as perspectivas desse contexto, está aqui com a gente o Fabrício Dourado Soler, batendo um papo com a gente aqui, o advogado e professor Fabrício Dourado Soler, que é especialista em direito ambiental, direito de resíduos e direito de infraestrutura. Eu queria começar esse nosso terceiro bloco aqui, repetindo uma pergunta que foi feita lá no primeiro bloco, lá no primeiro VT pelo Bruno Mascarenhas, que é a respeito da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é inclusive prevista em lei. E você é autor, um dos autores desse livro aqui que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Vou pedir para o Batata ali mostrar para a gente, não é? Que fala justamente sobre isso. Eu queria que você falasse sobre esse livro, sobre esse trabalho que foi feito e sobre essa lei também, Fabrício. O que é essa lei? Qual é a obrigação que ela traz para a gente? Vamos lá, André. No fundo, nós estamos falando da Política Nacional de Resíduos Sólidos. É uma lei de 2010 e que busca organizar a gestão e gerenciamento de resíduos no Brasil. Essa lei, assim, eu tenho muito orgulho de ter escrito esse livro logo após a publicação, porque é uma releitura, né, buscando simplificar. Tanto que o livro é Gestão de Resíduos, o que diz a lei. Quais são as atribuições do setor empresarial, do poder público, dos municípios, da população em geral. Então, a norma traz não só as atribuições, mas também traz penalidades. Então, acho que esse é um ponto importante também, porque ela prevê, se não cumprir, o que acontece? No caso do cidadão, no caso do poder público e no caso do setor privado empresarial. E também, acho que um ponto fundamental é a previsão da eliminação dos lixões em definitivo, André. Não dá para admitir. A gente está tratando de tecnologia, inovação, desenvolvimento, pesquisa nessa área e o país conviver aí com mais de 2.500, entre 2.700 e 3.000 municípios encaminhando tudo que gera para lixão, contaminando água, solo, ar, comprometendo a saúde pública. Então, essa lei traz essas diretrizes e essa imposição de eliminação definitiva dos lixões. E o interessante, o livro está na 4ª edição já, e o interessante é que separa inclusive sobre tipos de lixos, né, de resíduos, aliás, e traduz, na verdade, a lei. Quem já viu, quem já acessou, né, no portal da Câmara, enfim,
nos portais oficiais do Senado, da Constituição, inclusive, sobre lei. Vai ler uma lei, ela tem uma linguagem rebuscada, difícil, né? Não é acessível e é justamente isso que o livro traz, né? Um pouco traduzir, isso. né? Poder... Você resumiu muito bem. Todo mundo, né? Como é que é o negócio. É uma releitura e buscando dar um alcance. Tanto que isso é um livro que eu particularmente não julgo que é para pro direito. Ele é um livro para a população em geral. É popular, é isso que a gente... Exato, ele tem acesso, ele é acessível, é um dos livros hoje da categoria mais vendidos no país, talvez pela abordagem, pela objetividade, André. Acho que essa talvez seja a palavra, objetividade no detalhamento, na explicação da norma e trazendo em particular essas atribuições, a responsabilidade compartilhada, de uma forma simples, direta e que leva a mensagem para todo mundo. Inteligível, né? Ela da editora Jurídicos Trevisan, está vendo nas livrarias, né? É isso aí. Agora, a pergunta que eu te faço, para a gente chegar ao que diz a lei, quanto tempo ainda demora na sua avaliação? Ótimo ponto, né? Que é a aplicação efetiva, né? Os resultados. Eu acredito que nós estamos nesse processo, André. Acho que a lei de 2010, muita coisa aconteceu, muita coisa boa. Como, por exemplo, nós falamos de logística reversa aqui, o Brasil tem regulamentado logística reversa de pneus, pilhas e baterias, lâmpadas, eletroeletrônicos, medicamentos, tudo isso. Eu ia falar sobre os medicamentos também, porque tem, assim, rapidamente, assim, só para a gente poder ilustrar aqui no programa, porque tem a entrega de medicamentos também. As farmácias têm, inclusive com os tipos de medicamentos, você deixa a caixa num lugar e o medicamento, A, você entrega aqui, B, você deposita ali, C, você coloca ali. Isso também é logística reversa, né, ou não? Perfeito, perfeito. É um exemplo primoroso do que hoje acontece na implementação da logística reversa no Brasil, em todo o Brasil, André. Tem mais de 3 mil pontos, 3 mil farmácias e drogarias que já recebem o medicamento nosso, descartado e a embalagem. Isso é exatamente logística reversa e foi regulamentado em 2020. Então, significa o seguinte, a lei vem sendo implementada? Vem. Só que ela é de forma gradual e progressiva, André. E por que eu trago isso? Porque nesse tema nós temos que ter uma visão sistêmica, que é não olhar só o jurídico. Você tem que olhar a questão ambiental, social, tecnológica, financeira e de saúde pública. Então eu não posso ter um olhar recortado para esse tema, eu tenho que olhar o todo. Exato, eu acho que é isso, a lei tem essa riqueza, por isso que hoje nós temos vários cursos, e profissionais se dedicando cada vez mais. Justamente isso que eu ia perguntar sobre o papel da academia, né? O papel, quando a gente fala academia, eu vou falar sobre universidade justamente para deixar mais compreensível para todo mundo, a pessoa já visualizar que é universidade, né? Desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de ciência pela universidade. Rapidamente, professor, é um papel importante, é fundamental? Qual é a participação das universidades nesse processo de desenvolvimento? Sem dúvida alguma. Acho que a academia é o berço da discussão, né, de como se aplica, se aplica, a aplicação, o desenvolvimento de novas tecnologias. Então, as instituições de ensino, as universidades, centros de pesquisa, são extremamente importantes para um aperfeiçoamento desse tema no Brasil. Como eu coloquei, foram aí 12 anos desde a publicação da lei, temos mais um percorrer, até em razão dos números, né, deficientes que nós temos de gestão e gerenciamento, e acredito que as universidades, não só centro de pesquisas, mas em propagar informação, cursos. Hoje nós temos cursos de gestão e direito dos resíduos no Brasil, que é exatamente para levar informação. Eu, particularmente, coordeno um curso que nós estamos já na 10ª turma, André, que são inúmeros, milhares de profissionais capacitados no Brasil para trabalhar com esse tema. Falta muito? Falta muito. Eu acho que o Senac faz um papel importante, as universidades, que são várias, que estão trabalhando com curso de especialização em gestão e gerenciamento de resíduos. E isso está gerando mercado de trabalho, né? Está se refletindo, né? Sem dúvida alguma. E aqui compartilhando, eu participo de alguns grupos de WhatsApp em que a gente troca informação. Na área de logística reversa, por exemplo, falta profissional. Essa é uma sinalização da especialização no tema de resíduos e isso está envolvido como tecnologia. Aliás, tenho a grata satisfação de
compartilhar que algumas das profissionais que foram entrevistadas na matéria foram minhas alunas. Então, mostra, você vê que o potencial que tem nesse segmento. Maravilha. Agora, falta a gente falar sobre, a gente está quase no fim do programa, mas a gente tem que falar sobre obsolescência programada, né? Que é aquele negócio, eu compro um tablet, eu compro um celular, eu compro um produto que tem um tempo de vida já programado, né? Ele vai morrer daqui a um tempo, é isso, né? É isso, obsolescência programada, de fato, eu acho que é um tema sensível, André, porque eu acho que coloca de forma aparentemente antagônica, mas eu acho que nós temos um pouco esse processo de um tempo durável dos produtos versus a tecnologia e a ansiedade do consumidor, do usuário. Olha, pausa aqui. Presta atenção no que o professor vai falar agora sobre essa necessidade que é criada na gente de ter as coisas, professor. Exato, porque veja, você quer, vou pegar aqui, por exemplo, um equipamento, uma televisão. Você quer uma televisão mais moderna? Pô, chegou a Copa do Mundo. Será que, quero uma televisão X, Y, telefone? Quer dizer, isso tudo nos cria como é o próprio carro, por exemplo, né? Você quer um carro mais moderno. Antes não tinha o trio elétrico, agora eu quero... não tinha teto, agora eu quero com teto. Inventaram aquela coisa agora do kit multimídia, né? De você ter aquela telinha lá. Todo mundo quer ter aquilo. Você fala, meu carro já não serve mais porque não tem esse kit. Então, eu acredito que essa questão da obsolescência programada tem esse viés te faz consumir mais, mas você busca na qualidade do usuário mais informação, mais tecnologia. Veja, a questão do telefone é um caso clássico, né? Os telefones que até então não tinham todos os recursos que tem hoje, e nós ficamos, de fato, você fica angustiado. Poxa, eu queria mandar uma mensagem. Aqui eu posso mandar, eu tenho 3, 4 aplicativos de mensagem, o que você não tinha 10 anos atrás. Quanto muito um. E hoje tem, então, e daqui a pouco tem um telefone mais moderno. Mas aí até tudo bem, a gente justifica em alguns pontos, porque a tecnologia ela vai avançando e conforme ela avança, algumas coisas te dão recursos para você fazer coisas de uma maneira melhor, até para quem trabalha, consegue desenvolver melhor. Agora, tem essa obsolescência programada, ela tem algumas coisas que realmente são desnecessárias. Por exemplo, quero comprar um celular novo, né? Porque ele tem uma câmera melhor do que a que eu... Para que você precisa dessa câmera para fotografar melhor à noite? Você precisa realmente fotografar à noite? Né? Você é um profissional, né? Você é um profissional, ou a câmera não vai te resolver, assim, sabe? Existem essas coisas, né? Que a gente pode dizer que são supérfluas, que não são realmente necessidades reais das pessoas, né? Sem dúvida, eu concordo plenamente contigo, mas se cria essa necessidade, né? Eu acho que as pessoas criam para elas essa necessidade de querer ter um mais novo, um moderno. E eu acho que isso vai muito da realidade de cada um. E eu me sinto muito bem com um telefone de 3, 4 anos, não tem necessidade nenhuma de trocar. Que, como é o exemplo que você deu, mas Fabrício, hoje deve ter uma câmera XPTO e tal. Mas veja, estou satisfeito, tenho os recursos. Você falou em celular de 3, 4 anos. Rapidamente, só para a gente encerrar, essa obsolescência programada, ela faz com que os aparelhos, existe essa coisa realmente, essa lenda, vamos dizer, de que o aparelho ele é programado para daqui a um tempo ele começar a travar, aí ele não ter mais a mesma funcionalidade, ou como diríamos no português, no popular, é assim... Deu 1 ano e 1 dia da garantia do produto que eu comprei, ele começa a dar problema. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que seja uma questão de usabilidade mesmo, da gente ter a ferramenta, de estar usando, de ter de ter um esgotamento da vida útil. É normal, os produtos são produzidos com uma vida útil. Professor, queria agradecer demais essa nossa conversa, foi muito boa aqui no Transição de hoje. Agradecer você também que nos acompanhou até aqui. Não esquece de seguir a TVT nas redes sociais, curtir, compartilhar o nosso programa. A gente se encontra na próxima segunda-feira. Até lá!